Bem-vindos ao Filosofando, o podcast onde mergulhamos nas profundezas da filosofia e exploramos as ideias que moldaram o pensamento ocidental. Eu sou a Yesha e hoje vamos desvendar a vida e as obras deste grande filósofo grego, que nasceu em Atenas há mais de 2.400 anos. Prepare-se para uma jornada filosófica que desafiará sua maneira de pensar e ampliará os seus horizontes. Então, ajuste seus fones de ouvido e venha comigo descobrir como as reflexões de Platão continuam a ecoar em nossas vidas hoje. Começa aí para nós, Fábio. Olá, meu nome é Fábio e eu vou falar um pouco sobre Platão. Aisha, então, Platão foi um filósofo grego considerado um dos mais influentes pensadores da história ocidental. Ele nasceu por volta de 427 a.C. em Atenas e morreu em 447 a.C. Aqui estão uns pontos muito importantes para a gente entender a linhagem de Platão. Platão nasceu em uma família aristocrática e teve acesso a uma educação de alto nível. Ele foi aluno de Sócrates e influenciou profundamente seu pensamento. Após a morte de Sócrates, Platão fundou a Academia em Atenas, uma das primeiras instituições do ensino superior do mundo ocidental, onde ensinava filosofia, matemática e política. Platão escreveu muitos diálogos filósofos onde personagens discutem questões éticas, políticas e metafísicas. Alguns dos diálogos mais conhecidos e influentes é a República. Uma de suas principais contribuições é a teoria das ideias ou formas, que sugere que as coisas do mundo físico são apenas cópias imperfeitas da ideia perfeita e imutável, que existe em um plano superior. Eu vou falar um pouco agora sobre uma das obras de Platão, a República. Platão explora questões sobre justiça, o papel do filósofo na sociedade e a melhor forma de governar defendendo uma sociedade. Platão também discutiu a natureza do conhecimento e a diferença entre crença e conhecimento verdadeiro. Platão teve um impacto duradouro na filosofia, na ciência e na educação. Seu pensamento influenciou filósofos posteriores como Aristóteles e continua a ser estudado até hoje. Ele é frequentemente considerado um dos fundadores da filosofia ocidental. Se você quiser saber sobre algum aspecto específico da vida de Platão, é só falar. Bom, eu sou o Pedro Matias e eu vou falar um pouco sobre o mito da caverna. E o cenário era baseado em prisioneiros que eram acorrentados em cavernas e vendo que apenas as sombras projetadas na parede, acreditando que essas sombras eram apenas a única realidade. E a libertação, que era um prisioneiro libertado e ele descobre que o mundo exterior, ele percebia que as sombras são apenas ilusões, de início. E ele se desorienta com a luz do sol por não saber, por não ter convívio com a realidade e ele não sabe o que compreender sobre o que realmente é a realidade. Bom, retorno. Ao voltar para a caverna, eles contavam uns aos outros sobre as descobertas que eles tinham no decorrer do tempo. E eles enfrentavam resistência e escárnio, pois eles preferiam permanecer em sua realidade familiar, ao invés de conhecer outras. Bom, e as interpretações da jornada do conhecimento, que representava a transição da ignorância para a sabedoria. E o filósofo, como educador, o filósofo ele buscava entender a verdade e a responsabilidade de ensinar os outros sobre a resistência à mudança, que mostrava como as pessoas podem resistir à verdade e preferir o conforto das ilusões. Bom, meu nome é Leonardo e eu vou falar sobre o mundo das ideias de Platão. A teoria das ideias, ou teoria das formas, é uma contribuição significativa de Platão e está profundamente ligada à sua compreensão da realidade. Aqui está um conceito detalhado sobre esse conceito. Primeiro, dualidade da realidade. Platão propõe que existem dois mundos distintos: o mundo sensível, ou seja, o mundo físico que percebemos com os sentidos, e o mundo das ideias, ou formas, que é imutável e eterno. O mundo sensível é imperfeito, mutável e cheio de ilusões, enquanto o mundo das ideias é perfeito, imutável e a verdadeira realidade. Bom, ideia como os modelos. As ideias são entidades abstratas
que representam a essência das coisas. Por exemplo, existe uma ideia de uma beleza que é perfeita, enquanto as coisas belas do mundo sensível são apenas cópias imperfeitas dessa ideia. Cada objeto ou conceito no mundo físico tem correspondentemente uma forma ideal. Assim, a árvore que vemos uma manifestação imperfeita da ideia de árvore. Conhecimento e aprendizado. Para Platão, o verdadeiro conhecimento não vem da experiência sensorial, mas da razão da complementação das ideias. O aprendizado é visto como um processo de recordar as verdades universais que a alma já conhecia antes de encarnar no corpo. A educação deve, portanto, buscar um guia os indivíduos para formar um mundo de sombras, ou fora do mundo de sombras, as percepções sensoriais e levá-los ao mundo das ideias. E o mito da caverna. O mito da caverna ilustra essa teoria. Os prisioneiros na caverna veem apenas sombras e acreditam que essas sombras são a única realidade. A libertação de um prisioneiro representa a jornada em direção ao conhecimento verdadeiro e à compreensão do mundo das ideias. E outra, implicações éticas e políticas. A teoria das ideias também influencia a ética e a política platônica. Platão argumenta que os governantes devem ser filósofos, pois somente aqueles que conhecem as ideias, especialmente do bem, podem governar sabiamente. Oi, meu nome é Isabelle e eu vou contar 10 curiosidades sobre Platão. 1. Fundador da academia. Criou uma das primeiras instituições de ensino superior do mundo ocidental em Atenas. 2. Aluno e professor. Foi aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, formando uma importante cadeia de transmissão do conhecimento filosófico. 3. Diálogos filosóficos. Escreveu suas ideias em diálogos usando personagens para debater questões filosóficas. 4. Mito da caverna. Uma alegoria famosa que ilustra a busca pela verdade além das aparências. 5. Visão idealista do amor. Em O Banquete, Platão vê o amor como um impulso para buscar a beleza e o conhecimento. 6. Teoria da reencarnação. Acreditava que a alma passa por várias vidas, adquirindo conhecimento em cada uma. 7. Crítica à democracia. Propôs um governo liderado por filósofos reis, em sua obra A República. 8. Influência perene. Suas ideias influenciam filosofia, psicologia, ciência, política e teologia até hoje. 9. Estilo literário único. Usava linguagem poética e metáforas, tornando suas obras acessíveis e atraentes. 10. Morte em Atenas. Faleceu por volta de 347 a.C., deixando um legado duradouro no pensamento ocidental. Esses pontos destacam a importância e o impacto de Platão na filosofia e na cultura. Oi, eu sou a Beatriz e eu vou falar sobre a vida de Platão. O Platão nasceu por volta de 427 anos antes de Cristo em Atenas, em uma família aristocrática. Foi aluno de Sócrates, cuja filosofia o influenciou profundamente. Ele viveu durante a Guerra do Peloponeso e ficou traumatizado pela execução de Sócrates, o que levou a criticar a democracia. Viajou pelo Egito e pela Cilícia, onde explorou diferentes ideias filosóficas e políticas. Em 387 anos antes de Cristo, ele fundou a Academia em Atenas, um dos primeiros centros de ensino superior. Escreveu diálogos filosóficos como A República, O Banquete, Fédon, e foi abordando temas como a justiça, amor e conhecimento. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Emily e, concluindo a teoria das ideias de Platão, enfatiza a importância do conhecimento racional e da busca pela verdade além das aparências do mundo físico. Essa visão dualista teve um impacto profundo na filosofia ocidental, influenciando pensadores como Aristóteles e muitos outros ao longo da história. As ideias são imutáveis, ou seja, não têm começo nem fim. São espirituais, são invisíveis aos olhos humanos e aprendidas pela razão, são perfeitas, ou seja, aproximam-se da ideia da perfeição de algo.
Bom, gente, então esse foi o nosso trabalho. E aí, será que estamos vendo a realidade ou apenas reflexos dela? Muito obrigado por assistir até o final e bom dia a todos.